Bom, hoje a gente fecha o que a gente chama de filosofia clássica, né, com Aristóteles, que, assim como Platão é discípulo do Sócrates, Aristóteles é discípulo do Platão. Então, ou seja, um vai seguindo o outro e vai se complementando. Podemos dizer até que, por Aristóteles ter sido o último dessa leva, né, ele é o mais completo de todos. Né? Por que isso? O que acontece? O Sócrates, ele criou a questão da metodologia, né? Como você fazer o método socrático, a questão do diálogo, a interlocução com outra pessoa, né? O Platão, só que ele não entende, ele falou que tudo tem uma essência, mas ele não soube como chegar a ela. O Platão já vai falar que sim, tem como chegar a ela. Só que o Platão vai dizer da seguinte forma, que a gente tem que meio que abstrair nossos sentidos para poder chegar, tanto a questão do mito da caverna, né, que a gente se deixa levar pela ilusão da nossa visão, a questão das sombras que são projetadas na caverna, que na verdade a realidade seria outra. O Aristóteles, ele vai mais além, que ele fala o seguinte, que além da questão da essência, a gente não pode abstrair os sentidos. A partir desse momento, a ramo da filosofia, ela vai se dividir em duas, né? Que um lado vai ser quem vai seguir o Platão, da ideia de você abstrair os sentidos para chegar a um conhecimento, e o outro ramo do Aristóteles, que vai indicar que você tem que ter algo empírico. O que quer dizer algo empírico? As suas experiências, o que você está vivenciando, o que você vivenciou, pelos seus sentidos, eles têm que ser levados em conta, sim. Então, ou seja, você vai ter dois ramos da filosofia que eles vão se dividir. Então, o que a gente vai ver até ao longo do curso é que você vai ter filósofos que vão ter essa ideia de que você, para buscar essa essência, você tem que abstrair o que você está vendo, né? Você não tem que tanto levar em consideração. E do outro lado, o ramo de filósofos que vão dizer que não, os sentidos são importantes. Isso de unir os dois, você só vai ter muito mais na frente, que a gente ainda vai ver, só que só lá no século XVIII, XIX, que é com Kant que ele vai conseguir unir as duas coisas. Mas até então, os dois ramos eles vão estar divididos ali, né? E a gente só vai ver isso muito mais à frente. Mas a questão toda é esse o ponto que é importante a gente entender. Como que o Platão vai entender a ideia da essência e como que o Aristóteles vai dizer que para chegar a essa essência você precisa chegar você precisa ter as suas experiências têm que ser levadas em consideração, porque no entendimento dele, para você formular alguma coisa, um conhecimento, o que você passou na sua vida também tem que ser considerado, né? Todas as experiências, tudo que você adquiriu, você vai formando. Não existiria apenas algo que você abstrair, apenas algo de ter um conceito já firmado, porque esses conceitos também podem ser mutáveis, tá? Primeira coisa que a gente pensar do Aristóteles, ele foi um sujeito extremamente plural, tá? Eu coloquei material já lá no site, quem quiser já ir acompanhando, mas a ideia básica do Aristóteles é que ele foi um sujeito extremamente plural, ele abordou vários ramos do conhecimento, biologia, psicologia, matemática, astronomia, né? Então, ou seja, ele abordou áreas que até então nem existiam, por exemplo, a psicologia só vai existir no século XIX, de fato com Freud, mas ele já abordava questões que depois, mais à frente, vão ser tiradas, vão ser aprimoradas, né? Então, o que ocorre? A questão toda que a gente está presente aqui é o seguinte, como que vários desses filósofos, eles eram plurais, mas Aristóteles, ele vai que meio que extrapolar isso, né? Porque ele vai pegar muito ramo de conhecimento, né? Muita coisa vai ser aplicada há muito tempo. E uma coisa que é impressionante, né? Assim como a gente falou de outros casos, né? Por exemplo, os atomistas, que ele ter esse conhecimento todo milênios atrás, né? Não existiam tantos recursos para ele poder aplicar aquilo ali, mas ele defendia dessa forma, né? Então isso aí é uma coisa interessante. Bom, quem é ele? O Aristóteles nasceu na cidade de Estagira, né? Que hoje seria onde fica a Macedônia. Macedônia é um país que fica ao lado da Grécia, né? Fazia parte da antiga Iugoslávia. Né? E naquela época você tinha a Macedônia vai se constituir com um império depois, com um discípulo de Aristóteles, que vai ser Alexandre o Grande, né? Teve até um filme a respeito dele uns anos atrás,
que ele vai ser discípulo de Aristóteles, ele vai estender esse império, né? Então, essa região ali da Macedônia ainda é uma região que faz parte do que a gente chama de Magna Grécia, né? Ou seja, toda aquela região ali seria entendido como participante da Grécia, né? Da Grécia Antiga, né? Não essa Grécia atual que a gente tem com um país já com fronteiras, mas toda aquela região ali do Mediterrâneo seria considerado parte da Grécia. Então, ele é dessa região, ao contrário do Platão e do Sócrates, que eram de Atenas, né? Então, ele está aqui, hoje, de fato, pertence ao território grego. A Estagira pertence hoje ao que seria a Macedônia, tá? Então, como eu falei, ele é um discípulo de Platão e ele vai se aprofundar mais ainda nessas questões do Platão, que ele fala da ideia da essência, mas indo para um outro caminho, né? Tanto que ele vai ter, tem a história que Aristóteles esperava que ia ser o sucessor de Platão na escola que Platão criou, e não foi isso que aconteceu. A história conta que ele, magoado, ele acabou formando sua própria escola, né, filosófica. Então, ou seja, vai ser um caminho que ele vai seguir. E aí ele vai abordar várias áreas do conhecimento nesse sentido. Então, o que acontece? Qual é uma diferença básica entre ele e o Platão? O Platão dizia que a dialética é o ápice do saber, ou seja, essa troca de informações que você tem esse ápice do saber. O Aristóteles já vai dizer que é a lógica. O que é a lógica, que a gente vai abordar até mais à frente, né? Essa lógica, a questão da lógica, é a ideia de você juntar argumentações que você vai chegar a uma conclusão. Todos nós aqui temos esse sentido lógico, e até a gente fala até a frase, né? Isso não tem sentido, isso não tem lógica, né? Quando a gente desconfia que algo não está batendo. Mas a questão toda da lógica que ele vai criar, que é o que a gente chama de silogismo, que é você criar duas premissas, uma maior, uma menor, que você vai chegar numa conclusão, né? Então ele entende que esse conjunto de teorias que vai ser importante para a gente poder entender como que você vai ser esse ápice do saber, né? Então, seja, mas como que você vai chegar nesse saber? Tendo os seus sentidos. Então, ou seja, você já tendo conhecimento prévio para você chegar a essa conclusão, né? Então, a partir do momento que você tem não apenas a ideia formada, né, a ideia fechada, ele já está criando um mecanismo que você vai entender e como que você vai ter já um conhecimento prévio para você formar um conhecimento conclusivo, né? Ele vai criar a ideia de você separar essas ciências ali, né? Como que ele vai nomeá-las, né? Então, ou seja, essa já começa a ser uma diferenciação do Platão, mas ainda assim ele vai ser mais completo do que ele. Porque o Platão vai dizer, não, você só pode chegar a essa essência você abstraindo esse sentido. No caso do Aristóteles, não. Ele diz que você pode chegar a isso tendo essa experiência. E isso aí vai se espalhar para vários ramos do conhecimento, né? Então, ou seja, Platão dizia que apenas o conhecimento intelectual de verdade, por meio dessas essências, que você chegava nele. O Aristóteles já diz que não. Você tem outras maneiras de você atingi-lo, tá? Então, ou seja, essa validade intelectual que ele fala, que é o empirismo, que é o empírico, nada mais é do que experiências, né? O empirismo, ele é baseado na experiência que você teve na vida. Então, ou seja, quando a gente constrói um conhecimento, a gente também tem que levar em consideração, e era isso que ele estava querendo passar. Porque quando como a gente já falou aqui, quando você tem 15 anos, você age de uma maneira, com 25 outro, 35, 80, você vai adquirindo essa bagagem, essa sua experiência, e você vai firmando conhecimento. Você pode mudar de opinião a respeito de algum assunto, ou você pode apenas confirmá-lo, né? Então, ou seja, mas você vai mudando de acordo com o que você vai aprendendo, de acordo com o que você vai tendo experiência, né? Coisas que você cometeu, erros que você pode ter cometido, que você mais à frente não vou cometer o mesmo erro, eu vou seguir adiante aqui tendo uma nova forma de conhecimento, porque você já passou por aquela experiência. Então é mais natural que que você vai passar de uma maneira diferente. A menos, claro, que você seja uma pessoa teimosa, que vai insistir sempre naquele erro, tá? Então, ou seja, quais as áreas do conhecimento que que o Aristóteles ele vai acabar abordando? Biologia. O Aristóteles ele vai observar e classificar os seres vivos, vai ser um dos primeiros que vai fazer isso, né? No caso para vocês que são futuros médicos, isso é importantíssimo, você ter essa classificação dos seres vivos, você entender
como que ele se comporta, ele entender exatamente o que tem reino animal, reino vegetal, reino mineral, ele vai ser um dos primeiros que vai fazer isso. Ele vai observar, principalmente na área dos peixes, né? Ele vai entender da questão da psicologia séculos, milênios antes dela existir. Por quê? Ele vai conseguir estudar o que é a alma, que o Platão já falava também, esse elemento animado que dá animação à vida, né? Ele vai estudar essa alma. O que é essa alma? É, na verdade, o que mais à frente vai ser entendido como o nosso ego, o superego, né, a nossa psique, o que forma aquilo ali, o que forma nossas angústias, o que forma nossos traumas. Então, ou seja, ele já vai, tempos atrás, já tentar entender o que é essa alma está funcionando, como é o mecanismo dela, né, o que a gente leva para lá. O Platão dizia da questão da reminiscência, que depois fala da ideia da reencarnação e tudo mais. O Aristóteles aí também vai tentar entender o que essa alma vai levar para a gente, o que ele vai passar para a gente poder nos tornarmos pessoas melhores, né? Vai ser o pai da lógica. O que era isso? Todos os que vieram depois dele vão pensar com mais clareza. Por que a lógica vai ser importante? Porque ela te dá um norte, ela te dá um sentido que você vai guiar a partir dali, né? Então, ou seja, para você chegar a uma conclusão, você tem que ter uma argumentação coerente para você chegar a essa conclusão, porque não adianta nada você apresentar uma premissa X, uma premissa Y, e você descobrir A, B, C, D, né? Você tem que ter a junção dessa premissa para poder fazer. É a mesma coisa que a gente já tem falado aqui. Quando você faz um texto, uma redação, você vai apresentando uma ideia, argumentações, pode ser contrárias, favoráveis, você vai chegar a uma conclusão. Mas pode ser que você fale de tartaruga, fala da lebre, mas no final você vai criar um leão. Não tem sentido nenhum. Né? Você tem que ter uma lógica para isso, você tem que ter uma conclusão para isso. Senão a pessoa vai ler seu texto e falar assim, o que o cara quis dizer? Né? Meio que viajou aqui. Então, ou seja, ele vai apresentar, e a partir do momento que ele apresenta, por isso que ele é chamado pai da lógica, a partir daquilo ali, outros também vão apresentar essa mesma lógica, né? Vão tentar entender esse mecanismo de construir o conhecimento. Outra coisa que é importantíssima para o Aristóteles, que a gente vai ver bastante aqui hoje, que é a ideia da ética, né? O que é a ética? Né? A ética é uma conduta correta, né? Existe a questão que a gente entende que é o seguinte, o que a ética, a diferença da ética para a moral? Alguém tem alguma ideia? Alguma de vocês aí tem uma definição do que seria a diferença entre a ética e a moral? Elas são bem parecidas, mas elas têm uma pequena diferença, né? Alguém tem alguma ideia? Uma é mais geral e a outra parte é mais particular? Exatamente. A moral, ela é mais geral, né? Então, a ética é uma coisa mais particular, né? Seria de cada um. Então, por exemplo, o que nós temos aqui? Vamos pegar o caso Brasil. É imoral você ser casado com duas pessoas. Você tem um caso fora do casamento ou do relacionamento, que no caso aqui seria monogâmico. Então, quando você tem uma poligamia, ou seja, você tem um envolvimento com outra pessoa, isso seria imoral, né? Isso não seria condizente com o que você tem na sua cultura, tá? A ética, ela seria mais voltada para um lado mais profissional. Então, por exemplo, você tem um código de conduta ética na medicina, na psicologia, entre padres, entre políticos, tanto que você tem uma comissão que julga casos que você fere a ética. Então, o que acontece? A questão toda que está presente aqui é que a ética seria mais esse envolvimento mais profissional, mas você também pode ter uma conduta ética por valores que você tenha, o que o outro talvez não compartilhe, né? Então, ou seja, a ética seria muito mais, nesse caso, mais individual. Então, quando você tem um código de ética, por exemplo, do médico, o que é? É a ideia do juramento de Hipócrates, ou seja, você deve atender qualquer pessoa, sob qualquer circunstância. Se uma pessoa está precisando de ajuda de saúde, você tem que atendê-la qualquer que seja a circunstância, né? A moral é algo mais geral. Então, a moral que a gente pode ter aplicada aqui no Brasil pode não servir na Arábia Saudita, pode não servir nos Estados Unidos, né? É algo que a gente entende que aquilo ali é a ideia que está presente
no nosso dia a dia. Então, ele também vai elaborar muito isso. Porque qual é a ideia da ética? É você ser bom, é você fazer o correto, o que você julga correto, né? A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente na aula de hoje. E ele também vai ter a questão da retórica. O que é a retórica? É a ideia do discurso. Então, ou seja, é a arte de você falar ou a arte de você escrever com eficiência. Por isso que a gente fala que quem tem uma boa retórica convence mais os outros. Né? É o que os sofistas faziam com maestria. Né? A ideia de você ser persuasivo, você ter uma boa retórica, você ter uma boa oração, né? Você pode convencer o outro vai olhar para você, você pode estar falando a pior besteira do mundo. Mas se você passa convencimento naquilo, o cara vai te aplaudir de pé. Porque ele vai dizer assim, pô, perfeito. Né? O cara vai conseguir você conseguir convencer uma pessoa. Essa coisa da retórica bate na outra área do conhecimento que o Aristóteles também vai se envolver, que é a política. Né? Por quê? Por que você tem muitos políticos que conseguem votos, né, em extrema facilidade e outros não? Porque é a maneira que o cara tem de convencimento. Então, que, claro, também bate muito com a visão de mundo do sujeito que vai votar nele. Então, se o sujeito tem uma visão de mundo que bate com o que aquele político está falando, é evidente que ele vai se deixar levar mais, né? Agora, se ele tem um posicionamento político oposto ao dele, evidentemente ele já vai ter uma resistência, né? Por mais que o cara esteja falando coisas que façam sentido, o cara vai olhar para ele e falar assim, não, mas eu não acredito, não confio, tal, tudo mais. Ele vai ter uma resistência maior. Então, a retórica e a política, elas vão andar juntas nesse momento. Né? Nesse momento não, sempre, porque você fazer política, você também tem uma questão de convencimento, né? Como também o Platão falava, você tem que ter essa arte, a política é uma arte, é a maneira que você tem, não é somente eleição, é a maneira que você vai fazer acordos com as pessoas, seja com seu pai, com a sua mãe, seja com seu colega, seja com o namorado, seja com quem for, com o filho, com quem for, você vai ter que fazer essa jogada política. E claro, a questão política é você, de repente, tirar uma compensação daqui para eu ganhar mais à frente. É como se fosse um jogo de xadrez de fato, né? É você, no caso, quem aqui joga xadrez sabe, você perde um peão para poder proteger a peça maior, que é o rei ou a rainha, né? Você sacrifica algo menor para você poder lucrar lá na frente, dá um passo para trás para poder dar dois à frente, né? Então, ou seja, a política é muito isso, tá? Fábio, Oi. você pode me explicar o conceito a diferença de dialética para retórica que eu confundo? Tá. A dialética, ela é a ideia de você ter um diálogo, né? É você poder ter uma troca de informação, né? A retórica é muito mais vinda de uma pessoa e como que ele vai passar para outra, tá? A dialética, ela tem essa troca de informações. A retórica, não necessariamente ela vai ter. É a maneira que você vai se expor, né? Como que você está expondo suas ideias ali. Então, no caso, se a pessoa tem, o seu interlocutor também tem uma boa retórica, aí sim vira dialética, aí sim vira o diálogo, né? Tem essa troca de informação, mas a retórica basicamente é uma coisa mais individual, é como você faz esse convencimento para a pessoa. Quando o sujeito troca a ideia com você, aí sim passa a ser dialética. Tranquilo? Entendi, obrigada. Beleza. Bom, então o que... Professor, Oi, fala. no caso da maiêutica, é uma retórica ou é uma... como é que é o nome que você acabou de falar? A dialética É. é a maiêutica, ela é uma conclusão da dialética, porque é onde você vai literalmente parir uma ideia, que maiêutica é parto em grego, né? Então, ou seja, você vai parir uma ideia. Então, a partir da dialética, a partir dessa troca de informações, você vai criar uma nova ideia, né? Porque você pode ter duas pessoas com ideias opostas, né? As pessoas vão debatendo, vão fazendo a questão do diálogo, da dialética. Vai chegar no momento que você vai... A ideia toda é que você vai tentar fazer o sujeito ter uma nova ideia, uma nova visão. Isso aí que surge a maiêutica. É como que você vai criar essa nova visão, né, a partir do momento que ele teve informações novas para receber. Tranquilo? Entendi. Obrigada. Falou. Bom, então como é que as áreas de conhecimento que o Aristóteles falava, como é que você vai adquirir isso? São a partir de 5 itens. Sensação, memória, experiência, arte e ciência. O que acontece? O que é a sensação? São os sentidos.
O que o Aristóteles vai falar é, nós temos que dar atenção, sim, ao que a gente está ouvindo, ao que a gente está vendo, ao que a gente está sentindo, né? Essa sensação faz parte do que a gente vai adquirir. A memória também é importante, porque ela traz as experiências. Por isso que traumas, por isso que determinadas atitudes que a gente toma hoje, a experiência que a gente vai trazendo da vida, a gente pode não cometer, né? Então, se você teve um relacionamento que não deu certo, o que você vai tentar fazer quando você tiver um novo? Tentar não repetir os mesmos erros, né? Então, ou seja, é a ideia toda, a experiência que a gente vai adquirir, né? Só que a gente também tem que tomar cuidado, que a ideia é realmente da questão do trauma, né? Porque se você adquire esse medo, esse bloqueio, você tem esse trauma ali que você, se não resolver numa terapia ou algo mais profundo, né? Partindo de você vai continuar lembrando daquilo, né? Então, a memória também é importante para você adquirir esse conhecimento, porque todo o acúmulo que você teve de conhecimento, você vai criar uma coisa mais macro, tá? A experiência também vai ser importante, né? Porque a memória é o que você está tendo na sua cabeça, a experiência é como que você aplicou aquilo ali na sua vida, né? A maneira de você, como é que você agiu naquele momento. Então, ou seja, isso também é importante. A arte, para ele, vai ser algo que vai extremamente relevante, por quê? Porque o que é a arte para a gente? A arte nada mais é do que uma simulação da realidade, né? Então, quando a gente vê uma peça de teatro, quando a gente vai ver um filme, né? Aquilo ali é uma simulação. Por isso que muita gente fala que tem coisas de arte que estimulam os outros a fazerem. Na verdade, a arte ela não cria nada. A arte já existe. Ela apenas está reproduzindo o que já existe na sociedade, né? De uma forma menor ou maior, mas ela já existe. Então, por isso que você quando você vê um filme, aquilo ali, dependendo da verossimilhança, ou seja, quanto mais aquilo ali está real, aquilo ali pode te afetar ou não. Porque se aquilo ali faz parte da sua vida, do seu cotidiano, você pode se sentir mais sensibilizado com o filme do que o outro não. O outro pode olhar para aquilo e falar assim, cara, não entendi nada, aquilo ali não faz sentido nenhum para mim. Para o outro pode até se emocionar, pode até chorar, né? Por isso que você tem críticas de cinema diversas, por isso que opinião, que eu posso ter opinião sobre um filme, o outro pode achar que aquilo ali não tem sentido algum, né? Então, ou seja, a arte, ela também vai fazer isso, porque ela vai reproduzir. No caso dele, naquela época, era basicamente o teatro, era a escultura, né? Uma pintura. Então, ou seja, aquilo ali era a maneira que tinha de você poder externar, mas a arte, ela vai ser importante, ele já vai entender essa importância da arte por conta disso, né? Porque aquilo ali é uma maneira de você extravasar, você viver uma outra vida, mas de algo que já existe. Você não está criando nada, né? Mesmo quando a gente vê um filme de ficção científica, né? Você tem elementos ali que o cara aprimorou de algum lugar. Aquilo ali está querendo passar alguma informação, alguma mensagem. Então, a arte vai nesse sentido. E a ciência. O que vai ser essa ciência? Essa ciência da experimentação. Então, ou seja, o que basicamente a ciência faz é experimentar. O que a gente está tendo aqui muito, né, nessa questão da pandemia, né, é que muita gente não está dando ouvidos à ciência. Está indo pelo achismo. Né? A gente já falou aqui, já debateu aqui sobre isso. Então, ou seja, tem muita gente que está indo pelo achismo, quer receber uma mensagem que fulano tá falando, que o primo do primo do primo falou, né, que estão enganando, que aquilo ali, que o medicamento já existe, pá. Ok, só que a questão toda é que você tem que ter um direcionamento. Para a gente poder ter algo concreto, seria exatamente a ciência. Por quê? É o especialista, é o sujeito que está falando, é o médico, é o infectologista, né? É o epidemiologista, ou seja, o cara tem know-how para isso, o cara tem gabarito para falar aquilo. A gente pode até não concordar com o que ele vai falar, mas a gente tem que ouvi-lo, porque ele estudou aquilo, ele tem o conhecimento, né? E isso para outras áreas. No caso, a gente está vivendo uma questão sanitária, mas se for outros casos, também é a mesma coisa de questão de engenharia, questão do direito, né, da advocacia. A gente tem que ouvir o sujeito que é especialista naquilo e tentar entender o que ele está falando, porque ele deve ser uma pessoa que tem muito mais gabarito do que a gente, que talvez não tenha estudado aquilo, né? Agora, a partir do momento que a gente tiver um conhecimento já prévio, ter estudado afinco aquilo, né, aquele ponto, aí sim a gente já tem uma capacidade maior de discordar, né, porque a gente vai conseguir apresentar uma argumentação melhor. Então, ou seja, no caso aí da ciência, ele vai dividir em três, né? As teoréticas, que são basicamente a metafísica, a física e a matemática. Metafísica é o que está além do que a gente está vendo, né? Seria a essência, de fato. A física é o que a gente já conhece, né? Os estudos da ótica, da dinâmica,
né, da acústica, né, tudo aquilo ali já é o movimento que a gente tem do mundo real. E a matemática, que já é uma ciência, já está presente no nosso dia a dia. Então, essas seriam as teoréticas, porque elas são baseadas muito em teorias, né? As práticas, que seriam a ética e a política. A ciência prática, que ele fala da ética e da política, é porque, literalmente, ele coloca a mão na massa. Então, ou seja, uma conduta ética, uma conduta política, aquilo ali vai de cada um. Como que a gente vai desenvolvendo esse panorama, né? Mas vejam que ele está colocando tudo aquilo ali como uma ciência, né? Ele já está colocando aquilo ali como algo que pode ser experimentado, algo que pode ser testado, algo que pode ser conclusivo, tá? E a última, que é a poética, que é o quê? É você produzir algo. A partir desse conhecimento que você já tem, científico, você vai produzir algo, né? A partir do conhecimento que você tem da ética, da política, da matemática, da metafísica, da física, você vai criar algo novo, né? Você vai produzir algo, literalmente você vai botar a mão na massa, tá? Bom, a gente falar aqui rapidinho da questão das áreas do conhecimento que ele abordou, eu vou um pouco mais rápido nessas primeiras agora, mas nas últimas a gente vai abordar um pouco mais denso, tá? Que é mais focado na questão mais filosófica. A área do conhecimento. Primeira área do conhecimento que o Aristóteles se destacou, a biologia. Como eu falei, ele tratou cerca de 400 animais que ele buscou classificar a partir da dissecação de 50 deles. Então, ou seja, ele foi um sujeito que pensou como que você vai classificar os seres vivos, né? Evidentemente, o homem, né, o ser humano, já convivia com outros animais, com outros seres, né, desde sempre. Então, ou seja, o que ele vai fazer é tentar classificar, porque ele vai entender que você observar um peixe, observar uma ave, um cachorro, não é a mesma coisa que você entender ele como um ser humano. Então, ele vai tentar classificar isso aí. E a partir da dissecação, a partir da anatomia, ele vai entender que quando você abre um animal, ele vai ter uma estrutura física diferente do que a gente tem. Evidentemente, na parte externa, isso já é visível, mas internamente ele também vai tentar aplicar aquilo ali. Então, ou seja, a partir do momento que ele vai tentar aplicar aquilo, ele vai classificar. Então, você vai criar os genes animais, depois, mais para frente, você vai ter a classificação, a classe, a ordem dos animais, mais à frente ainda o nome científico de cada ser. Então, ou seja, mas importante a gente entender que milênios atrás ele já pensou nisso, né? E, principalmente, ele vai se destacar na classificação de peixes, né? Por quê? Não me pergunte o porquê. Mas ele vai se destacar nessa questão da classificação de como você entender como os peixes são diferentes entre si, né? Então, ou seja, ele vai se destacar mais nessa área. Mas outros seres vivos ele também vai tentar classificar, tá? Então, ou seja, isso também vai ser algo importante para a biologia, né? Que outros à frente, outras pessoas que virão depois dele, outros cientistas, né, biólogos que vão nascer, né, que vão surgir, eles também vão aplicar exatamente desse começo ali para poder entender essa classificação dos seres vivos. Outra área de conhecimento que vai ser importante para ele, embora essa área de conhecimento ainda não exista, só vai existir no século XIX com Freud, que é a psicologia. Por quê? Psique é uma palavra que deriva da palavra alma, que vai derivar a alma, né? O que é essa psique? É o que a gente tem, o que a gente traz para nós, né? Não sei se alguém aqui já fez terapia, eu até recomendo, porque é bom fazer, você se autoconhece, né? É importante para a gente poder tentar melhorar, né, sempre. Mas a questão da terapia, a gente trabalha exatamente o que está no nosso inconsciente, o que está presente ali. Então, aquilo ali, o inconsciente se manifesta a questão de sonhos, a ideia que a gente pode trazer de traumas, de ideias que nós temos, que às vezes a gente não entende, então a gente comete muitas atitudes de maneira inconsciente. A gente fala assim, não, mas eu estou tentando, eu estou querendo mudar, mas na verdade o seu inconsciente está lá puxando para você fazer aquilo. Né? E às vezes quando você para e pensa, pô, mas eu já tentei fazer isso de maneira diferente, eu não estou conseguindo, porque o inconsciente está puxando. Então uma pessoa, sei lá, que se vitimiza muito, uma pessoa com muita raiva, uma pessoa que apela muito para a doença, toda hora tá doente, né? Aí você começa a entender o mecanismo daquilo ali. É o que se chama na psicologia que um ganho que você tem. Então, quando você se vitimiza muito, você está tendo um ganho. Porque você está tendo aquilo ali da pessoa, mesmo que você conscientemente falar, pô, não gosto disso,
mas na verdade você está tendo também um ganho, você está tendo a atenção das pessoas. Da mesma maneira, uma pessoa que é hipocondríaca, uma pessoa que tem mania de doença o tempo todo, ele está tendo uma atenção, só que aquilo ali acaba sendo até inconsciente, a pessoa não tem nem consciência do que está fazendo aquilo. A menos que você trabalhe isso para começar a evitar que essas coisas aconteçam, né, não eliminar, né, você não vai eliminar a raiva, você não vai eliminar a frustração, a ideia não é essa, mas você conviver com isso. É isso que a psicologia vai fazer. Então, ou seja, como que você vai criar esses mecanismos? Então, ele já entendia aquilo ali, que é essa questão do mundo animado, que se falava, né? Porque para os corpos dos seres vivos poderem funcionar, você tem que ter essa alma, né? É aquilo ali que vai movimentar. Então, ou seja, e a partir de que você vai fazer essa movimentação da alma? A memória. O que você trouxe da sua vida até aqui é o que vai tornar nós como seres humanos, né? Isso independe da idade. O que a gente trouxe aqui de experiências é o que vai guiar a nossa vida, né? E pode ser que a gente, às vezes, precise passar até por um momento de dor para aprender alguma coisa, né? É aquela famosa frase, se não é no amor, é pela dor, né? Talvez a gente precise passar por algo para poder compreender. Se a gente entender agora que o que, vamos dizer assim, esse psicológico coletivo que está tendo da humanidade, o que está tendo agora porque está mandando a gente parar? É alguma coisa no inconsciente, no inconsciente coletivo, né, que está gerando para a humanidade por que a gente está tendo que parar? Né? O que a gente está tendo que refletir? E aí vai de cada um. E cada um tentar aproveitar essa quarentena, esse momento que a gente está ficando isolado, para evitar um mal maior, né? O que a gente está tentando fazer com isso? Né? A gente acaba descobrindo algumas coisas que a gente precisava fazer. Eu mesmo estou descobrindo aqui coisas, como, por exemplo, questão de uma organização melhor para mim, que essa parada de estar em casa mais tempo está me obrigando a fazer, e eu estou entendendo isso como algo positivo. Algo que eu precisava fazer, mas sempre ficava procrastinando. Sempre ficava adiando, depois eu faço, depois tenho tempo, aí... Sabe, se você não conseguir entender isso de uma maneira positiva, realmente vai ficar muito ruim, vai ser sempre aquele suplício. Ah, eu gostava muito de sair, beleza, mas tem coisas que você também pode fazer de casa, que também é bom você ter a sua casa, né? Então é nesse sentido, né, esse psicológico que ele vai empregar. Outra área do conhecimento é a questão da química, principalmente para o lado dos atomistas, ou seja, a questão dos átomos, né? O Aristóteles também era defensor dessa ideia que para você constituir matéria, você tinha pedaços, né? Você tinha átomos redondos, você tinha um espaço entre eles, que eles tinham que se expandir para se juntar e fazer a matéria, criar a matéria. Então, ou seja, ele também tinha muita coisa nesse sentido, né? Então, a química também vai ser uma área que ele vai abordar, né? Então, ou seja, e ele vai ter a ideia também que sim, para você ter o elemento para formar a matéria, precisam dos 4 elementos, né? Precisa dos 4 elementos, a terra, o ar, a água e o fogo, para você poder constituir, né? Mas a matéria ela só vai se constituir a partir da união desses elementos. Então veja que ele vai reproduzindo ainda algo que já estava presente no conhecimento ali na Grécia, né? Ele apenas vai aprimorar aquilo ali. Outra área do conhecimento, astronomia, né? A ideia que a gente tem hoje, que a gente fala os famosos terraplanistas, né? Gente que acredita, atualmente, que acredita que a Terra é plana, né? Apresenta argumentos, tal, tudo mais. Isso depois de séculos você ter questão esférica, né? Que ela seria o planeta seria esférico. A ideia que a gente tem acaba sendo errada de achar que todo mundo, a humanidade achava que a Terra era plana até o Renascimento. Não, não é verdade. Você já tinha estudos, como por exemplo, o próprio Aristóteles ele dizia que a Terra seria esférica, né? A Terra já teria um formato esférico. Só que a ideia que ele tinha dentro da Terra, inserida dentro do universo, é que o universo seria finito. Essa é a diferença para o que nós temos atualmente. Hoje nós temos a compreensão que o universo ele vai se expandindo sempre. Ou seja, ele é infinito. A ideia que o Aristóteles tinha é o quê? Que você tem um universo que é finito, né? Você tem um final ali, em algum momento ele acaba. Mas é importante poder entender que ele também vai abordar essa área do conhecimento nesse sentido, né? A questão da astronomia também vai ser algo importante para ele. Então, ou seja, ele ainda vai falar a ideia da esfericidade da Terra, se prendiam estrelas, né?
você tinha o Sol, você tinha a ideia de ele girar em torno do Sol. Então, ou seja, ideias que vão sendo aprimoradas, a ideia de falar que primeiro a Terra é o centro do universo, depois, séculos à frente, falar que é o Sol, a questão das estrelas, a Lua, né, e tudo mais, isso também ele vai abordar aquilo ali. Né? Então, ou seja, também vão ter um conhecimento. Então, por isso que a física, a matemática também vai ser importante nesse sentido para a astronomia. Por falar em física, outra área do conhecimento também vai ser importante para ele, a física, né? Porque é o quê? É a ideia de você observar os fenômenos físicos que acontecem à nossa volta, que eles acontecem o tempo inteiro. A gente sabe que, mesmo ele não tendo a ideia que existia a lei da gravidade, né, mas ele entendia que tinha alguma coisa que os objetos caíam, né? Isso aí mais à frente com o Newton, que ele vai elaborar exatamente que existe uma força que puxa tudo para baixo, né? Força você ficar indo para baixo, né? Mas outros sistemas, como por exemplo a luz do sol, a questão da luz, a questão do som, né? A ideia da dinâmica, como você pegar um objeto e você faz um atrito nele. Então, ou seja, isso tudo vai ser um ponto que ele vai falar que é a ideia do movimento e do repouso. Ou seja, o que é esse repouso? É a inércia. O Aristóteles ele vai entender que você tem duas formas de agir, a partir do movimento e a partir da inércia. Só que, para você ter um movimento, a inércia tem que se movimentar. Você tem que sair dali do que está parado, alguma coisa tem que acontecer. Né? O que mais à frente, com Newton, vai ser a famosa lei de ação e reação. Ou seja, para um objeto ter um movimento, você tem que ter um movimento para ele e você vai ter também um movimento contrário. A mesma coisa se você for socar a parede, você sabe que quando você soca a parede, você tem um impacto grande na parede, porque aquilo ali, a sua mão pode até doer ou quebrar, né, dependendo do impacto, porque você vai ter uma reação contrária. Então, ou seja, ele já criava mecanismos de entendimento disso, né? A ideia de pensar a física dessa maneira, né? E aí, ele vai ter o ponto de ter a ideia, a partir da física, uma questão mais filosófica, que ele vai chamar de ato e potência. O que é o ato, o que é a potência? Professor, Oi, fala. isso que é a metafísica dele? Não, ainda não. Ainda não. Já vou chegar lá. Isso é a física. Tá. O ato e a potência seria o quê? O ato seria algo que você tem, você já existe. A potência seria algo que você pode vir a se tornar. Exemplo, a semente. A semente é um ato. Ela tem a potência de virar uma árvore. Ela tem potência de virar uma planta. Né? Então, aquilo ali, ele começa dessa maneira. Ele é uma coisa, ele tem um ato, aquilo ali é o ato o quê? O ato da semente, o ato dela existir. Né? Para ela se tornar uma potência, a potência que ela tem é se tornar uma árvore. A partir dessa árvore que ela já existe, é o ato. A potência vai ser o que ela poder dar frutos. E aí vai. Então, ou seja, o que vai depender para você ter essa potência? Os fatores externos. Porque não adianta só a gente plantar a semente. Você tem que regar aquilo ali. Ela tem que ter uma condição de solo propícia para ela poder germinar. Né? Porque se ela não tiver, ela não vai fazer isso. A potência que ela tem, ela vai ficar para trás. Então, o que ele vai entender nessa questão da física, que também é para o lado da filosofia, é que esse ato e potência, ele é importante. Porque a partir desse ato, né, esse ato que nós também temos potência para fazer mais. Mas depende dos fatores externos, depende de como que você vai fazer aquilo. Tá? Então, isso seria a física. A física porque está presente, porque aquilo ali realmente acontece, não precisa de uma questão abstrata, aquilo ali é o suficiente para você poder fazer. Né? A potência seria nesse ponto. Mas pense sempre nesse exemplo. Você tem a semente é um ato só, ela tem potencial para virar outra coisa, mas vai depender de fatores externos, de como você vai fazer. No caso dela, como vai ser a ação do ser humano. Como que ele vai agir naquele momento, para você ter aquela potência para poder expandir do que é aquela semente, tá? Bom, Professor, oi, fala. ainda sobre a área da astronomia, Uhum. que ele está falando sobre o universo finito, né? Só que eu acho que quando ele, tipo, tem uma teoria, ele tem uma teoria com base em alguma coisa, certo? Com base no conhecimento, na experiência. Uhum. Como é que ele vai falar que o universo é finito se, tipo, há muito tempo atrás, e eu acredito que nem tinha nada para provar isso?
base em quê, sabe? Sim, sim. É a ideia que, vamos colocar, né? É a ideia que os homens, que os seres humanos tinham, né, nessa concepção que tudo pode ter um final, sabe? Então, ou seja, a questão toda é que hoje nós temos um conhecimento que foi acumulado de milênios para a gente chegar e dizer assim, não, o universo está sempre em expansão, ele é infinito, né? Mas a questão toda é que naquela época eles se baseavam no conhecimento que eles tinham até aquele momento. Então a ideia que tinham que, vamos pensar, como conceber uma ideia que algo se expande indefinidamente? Para a cabeça dele seria mais complicado ele entender isso. Então ele vai dizer assim, não, tem fim. Ah, mas como é que você prova isso? Olha, a questão toda que todo mundo morre um dia, né? Os seres vivos morrem em algum momento. Então, ou seja, aquilo ali seria um entendimento que teria essa conclusão. E sem contar da questão, uma questão mais prática, que é quando você olha para o céu, a gente não consegue ter exatamente uma ideia de que aquilo ali se prolonga indefinidamente, né? A gente pode entender até que aquilo ali teria, sei lá, uma redoma que até onde o nosso olho alcança. Não, até onde o nosso olho alcança, então aquilo ali seria um fim. Então, eu imagino que a ideia toda que ele tinha naquele momento seria mais baseado nisso, né? Uma questão de observação e entender assim, não, a compreensão de dizer que tudo aquilo ali se expande, se expande, se expande, é um pouco falho, tá? Então, ou seja, para eles, naquela concepção, naquele momento, mas vai ser um conhecimento prévio dele colocar aquilo ali, principalmente da ideia da esfericidade da Terra, a ideia de você ter estrelas que orbitam em torno dela, a ideia do Sol e outros planetas, que vai ser um conhecimento que, séculos à frente, outros cientistas vão pegar e falar assim, não, ele tá, tudo bem, ele tem razão com a questão das felicidades, mas não, o universo ele continua se expandindo, né? E aí eles vão conseguindo outras maneiras de conseguir provar aquilo ali. Tranquilo? Tá claro? Entendi. Então, o que causava ele pensar isso era justamente a realidade do povo daquela época, né? Sim, com certeza, com certeza. A experiência que ele vai tendo e o que ele observava, né? Hoje nós temos uma outra realidade. Por isso que, na ideia, quando a gente vai tratar de períodos históricos longínquos, ou até recentes, né? Mas a gente tem que sempre tentar entender a cabeça do sujeito que viveu aquele momento, né? Hoje nós temos uma concepção que escravidão é algo errado, mas na cabeça das pessoas, em outros períodos, tinha ideia que não, aquilo ali era legalizado, você podia escravizar alguém, né? Não quer dizer que aquilo ali continuava sendo um ato que, não, tá tudo bem. Não, mas é tentar entender a cabeça que o sujeito empregava, uma argumentação de dizer que não, escravidão é uma coisa positiva. Entendeu? Claro que tinham pessoas que naquele momento condenavam aquilo ali, mas era uma minoria. Hoje em dia, vai ser a maioria. Né? Então, ou seja, a gente tem que sempre tentar entender exatamente a cabeça. É um exercício complicado, né? Mas é importante para a gente poder definir o que ele está falando. Entendeu? O que ele tinha de conhecimento para poder falar isso. Tá bom? Tá bom, obrigada. Falou. Vamos lá. Lógica. Bom, a lógica é o seguinte, a premissa principal é o seguinte, até palavras dele, vou pegar até aqui, uma teoria para servir de estrutura para a compreensão da veracidade de proposições. Então, o que acontece? Quando a gente fala que algo não é lógico, isso não tem sentido, é porque as premissas que a gente teve, né, conduziam para um ponto. Se a conclusão foi errada, né, não tiver nada a ver com as premissas anteriores, né, premissas anteriores, das premissas, aquilo ali fica falho. Então, por isso que eu falei da questão da redação. Você começa a escrever sobre um assunto, né? Apresenta um argumento X, depois apresenta um argumento Y. No final, você forma AB, tem alguma coisa errada. Né? A pessoa vai ler aquilo e fala, pô, ele estava conduzindo o texto de uma maneira, mas de repente enfiou um assunto lá que não tinha nada a ver, tudo mais, né? Então, ou seja, a lógica, ela permite isso. Então, a lógica aristotélica, né, vamos dizer assim, é você pegar uma premissa maior, pegar uma premissa menor e dali criar uma conclusão. Uma questão básica, tá? Todos os homens são mortais. Isso é uma premissa maior. Sócrates é um homem. Isso é uma premissa menor. Ou seja, você tá pegando de um maior e você está pegando um caso específico. Logo, Sócrates é mortal. Por quê? Você pegou a premissa maior, que é geral, falando que todos os homens são mortais, todos os homens morrem um dia. Você colocar que Sócrates é um homem, então você fazer a questão lógica, juntar as duas premissas. Bom, se o homem é mortal, Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal. Então, ou seja, isso é uma questão de sistemática
Isso aí parece até banal, né, para os dias de hoje, mas é importante que a partir daquilo ali, outros pensadores vão pregar nesse sentido. Eles vão entender que você tem algo geral, você tem algo específico para você poder chegar a uma conclusão, né? Que é algo que a gente chama realmente lógico, né? A palavra lógica acabou virando isso, né? A questão do estudo, a questão a palavra lógica acabou fazendo esse sentido, né? Que a gente até banaliza, fala assim, pô, isso não tem sentido, isso não tem lógica, tudo que você está apresentando, mas é importante porque é uma condução, uma linha de pensamento que você vai empregando. Então, a partir do momento que você cria esses dois sentidos, você vai criar uma conclusão mais consistente. É por isso que a gente tem muito, aqueles exercícios, tem muito na internet, né? De, quantos números você está vendo? Aí falar, Juquinha tinha, não sei, tinha irmãos, não sei o quê, no final, qual o nome do irmão? Aí você pensa, o que você está falando? Né? Mas tem uma questão lógica que ele está colocando ali que muitas vezes a gente não presta atenção, né? A ideia toda, dá aqui um exemplo banal aqui, você tem um edifício, cada andar é um nome de um estado do Brasil, tá? Aí a pergunta é, como você chama o elevador? Aí você fica pensando, pô, Brasil, sei lá, como, não sei o quê, aí o sujeito vai e te interpela. Você chama apertando o botão. Aí você pensa assim, pô, uma coisa idiota, né? Sim, de fato é. Mas você vê que, de uma maneira geral, você cria uma premissa ali de, o cara começa a pensar, não, tem alguma pegadinha aqui, não, o que deve ser? Cada estado do Brasil, então deve ser Brasil, não é, tal. Não, você chama o elevador. Então, ou seja, é algo banal, mas a gente fica se apegando exatamente nas premissas para tentar ver, pô, tem alguma pegadinha aqui, tem alguma coisa aqui que a gente vai descobrir, né? Mas às vezes é algo simples, né? É algo que simplesmente você coloca ali, né? Um ato que, como você chama o elevador? Apertando o botão, basicamente. Então a lógica, ela vai passar muito isso. E vários pensadores que vieram depois de Aristóteles vão beber dessa fonte, vão utilizar disso, tá? Outra área do conhecimento, aí sim, a metafísica. O que acontece? Metafísica é o que ele vai chamar de filosofia primeira. É o quê? É a essência das coisas, né? Ele vai aprimorar o que Platão já dizia, né? Ele vai ter a ideia do Platão, mas vai fazer uma pequena modificação, que é o quê? É a ideia de você tem algo universal e tem algo particular. Mas as duas coisas você não precisa dissociar elas totalmente, né? Você vai ter movimentação da metafísica, você poder ver o além do físico, que é o que entende essa questão da filosofia primeira. Tanto que Aristóteles, a concepção que ele vai ter de Deus, e estamos falando de uma época que eram politeístas, né, acreditavam em vários deuses, o que o Aristóteles vai entender o que é Deus? É a causa primeira de todas as coisas. Ou seja, para ele, o entendimento não é o Deus cristão que ele está falando, tá? Mas é a ideia que existe uma forma de energia maior, que é o primeiro, que vai criar tudo que existe, né? Que ele vai dizer que é Deus, né? Essa concepção de Deus que depois vai aprimorar para o que a gente tem hoje do Deus perfeito, né? O Deus cristão que é perfeito, que é onipresente, onipotente, onisciente, mas ele já tem uma concepção ali que é essa matéria que vai gerar tudo, vai gerar toda a vida. Por isso que ele vai falar que é a causa primária de todas as coisas, tá? Então, ou seja, é a ideia que tudo é formado a partir de uma substância. É isso que é a questão da substância, que a gente vai ver isso aulas mais à frente, que, por exemplo, quando você tiver os filósofos na Idade Média, eles vão relutar em aceitar essa concepção de Deus que Aristóteles vai falar, porque ele vai falar essa questão da substância. A ideia toda que ele tem de substância é como se fosse algo palpável, né? Essa ideia de substância, o que as pessoas da Idade Média não vão ter isso, que vão entender isso até como uma heresia. Você dizer que Deus é uma substância, essa questão da substância. Não. Você vai ter uma ideia muito maior, né, de Deus que basta você crer, né? No caso aqui do Aristóteles, é a ideia que essa força existe, ele cria tudo, ele é o primeiro de tudo, é a força primária que vai ter tudo, tá? Que vai criar tudo, né? Então, ou seja, é como que ele liga na metafísica, é como essa substância vai ser o conceito da metafísica, como que você vai ligar essa essência para algo que está no mundo, como que você vai ligar as duas coisas, né?
Então, o que acontece? Vamos pegar aqui um exemplo básico, eu até coloquei aqui no PowerPoint, tá? Vamos pensar aqui numa cadeira, tá? A cadeira, ela é a substância que faz a cadeira, né? A ideia para a gente pensar do que uma cadeira faz é a gente tem que criar algumas coisas. Por exemplo, qual vai ser a função dela? Qual vai ser o material que você vai empregar? Aonde você vai colocar isso? Qual a forma de trabalho que você vai empregar? Tudo isso é importante para você poder criar esse mecanismo, né? Então, o que acontece? Qual é a função básica da cadeira? Sentar. Mas a cadeira, você pode fazer ela de uma função como se fosse uma escada, para alcançar um lugar mais alto. A cadeira, ela vai ter funções diferentes dependendo do que você vai fazer. Uma carteira escolar, ela vai ser feita um material como ferro, como a espuma, né, para você poder sentar mais acolchoado ou não, e a madeira, para você poder acomodar, porque você precisa escrever. A cadeira que você tem de festa vai servir para outro ponto, porque é o quê? É uma cadeira mais leve, de plástico, né, que você serve para acomodar uma pessoa sentada, né, que ela vai ficar mais tranquila. Uma cadeira de escritório, ela serve para você poder apoiar os braços, porque você sabe que você vai mexer, vai escrever, vai digitar, qualquer coisa do tipo, você precisa apoiar o seu braço, porque você sabe que se o seu braço ficar mais para baixo, você vai sentir dor, né, vai ficar incômodo aquilo ali. Uma cadeira de bar, ou uma cadeira de praia, ela é já diferente, ela já tem a função que você pode dobrar ela. Por que ela tem a questão de dobrar? Né, para facilitar, para você transitar com ela para outro lugar, e para você poder acomodar no espaço. Então, ou seja, ela vai ser feita de substâncias diferentes, funções diferentes. Uma cadeira de jardim, que é aquela cadeira extremamente pesada, de ferro, ela tem uma outra função, que é o quê? É mais para enfeite, é mais para você ter uma decoração ali. Não é um efeito que você vai ficar transitando com ela, não é feito para isso. Você pode até transitar com ela, mas ela é mais pesada por conta disso, porque ela vai ficar fixa. Então, entendo que a função que a cadeira faz, ela é variável. O básico dela é o quê? Fazer sentar. Tanto que você tem lá os 4 apoios, né? Ou no caso, uma cadeira de escritório, a ideia é para você poder girar e tudo mais, mas ela vai ter um apoio para quê? Para você sentar. Ele é o ponto principal. Mas a função, ela vai variar de acordo com a substância que você vai criar, com a ideia, o material que você vai empregar nela, tá? Então, o que acontece? Mas o conceito de cadeira, como dizia o Platão, vai existir. O conceito de cadeira, você vai pensar, se eu pedir para vocês pensarem em uma cadeira, todo mundo aqui vai pensar exatamente numa cadeira específica, mas vai pensar, serve para você sentar, né? Mas a função, ela pode variar. Se você precisa dela para escrever, se você precisa dela para tomar um chopp, você precisa dela apenas para almoçar, você precisa dela apenas para se reclinar, né? Você pode ter uma cadeira reclinável, né? Você pode ter uma poltrona de amamentação, uma poltrona diferente de um sofá, que é diferente de uma cadeira, e por aí vai. Ou seja, a função depende de como você vai empregar ela, tá? Então, ou seja, por que ele fala isso? Que aí vai ser a divergência com Platão. Porque isso aí você pode modificar. O Platão dizia que essas coisas, o conceito, ele é uma ideia inata, você não modifica aquilo. O Aristóteles diz, não, você pode transformar sim. Você pode transformar, como eu falei, uma cadeira pode virar uma escada. Se você não tem uma escada e você precisa alcançar uma lâmpada, e você não tem nenhuma escada no momento, aquilo ali pode servir como ferramenta para você atingir o seu objetivo. Né? Então, ou seja, a cadeira pode servir muito para isso. Né? Então, você vai dando outras funções. Por isso que o conceito fechado, o Aristóteles, ele não existe. Entendeu? Porque ele entende que você tem transformações. Você pode fazer a própria transformação a partir dali. Tá? Então, ou seja, essa causa primária que ele vai falar, essa questão da metafísica, é justamente o motor do universo. Então, é isso que vai ser um diferencial para entender essa metafísica. Outros autores mais à frente também vão falar da metafísica, mas o Aristóteles vai ser o primeiro a compreender isso. Né? É compreender a metafísica, é você compreender o que está além do físico, o que está além da questão dessa substância que vai unir. Tanto que ele vai falar a teoria das 4 causas. Né? E aí a gente vai pegar o exemplo da própria cadeira mesmo. Você tem a causa material, que é o quê? Que material que você vai fazer a cadeira? Como eu falei, dependendo da função da cadeira, ela pode ser de plástico, ela pode ser de ferro, ela pode ser de madeira, né? Vai depender do material, ela pode ser de metal, mas um metal mais leve, como de alumínio. Você pode fazer uma cadeira, um ferro extremamente forte, como uma cadeira de jardim, que você não permite você fazer grandes movimentações, né?
Então, ou seja, você vai criar aquilo ali. Aquela cadeira pode se expandir para um banco, para uma poltrona, para um puff, ou seja, o que quer que seja. O próprio puff é um exemplo disso. O puff você pode sentar ou você pode apoiar o pé. Depende da função que você vai empregar naquilo ali. Ele pode ser macio ou pode ser mais duro. Né? Depende da maneira que você vai empregar. Então, a causa material seria essa. Que material você vai fazer essa cadeira? Segundo, é a causa formal. Qual o formato que você vai dar para essa cadeira? Você pode ter um braço para a cadeira, que vai ser uma carteira. Você pode ter uma cadeira de escritório que vai servir para você apoiar seus braços para evitar dor na hora que você digita. Né? Você pode ter uma cadeira que não tem braço nenhum, você pode reclinar. Você pode ter uma cadeira de praia que serve justamente para você poder abri-la ao máximo. Né? Então, ou seja, depende a forma. A partir do momento que você tem o material, depende muito de como você vai criar essa forma, né, dessa cadeira. Isso aí vai ser importante. Terceira causa, a causa eficiente, ou seja, o que deu origem ao objeto é quem que vai fazer isso? Em geral, o carpinteiro. Em geral, quem que vai criar aquilo ali? Então, lembrando, no material, ele tem um material para fazer, ele já sabe qual material que vai empregar, ele sabe a forma que vai fazer, ele vai dar a potência naquilo ali. Ele vai empregar aquilo ali. Se eu não tenho conhecimento de carpintaria, eu vou ter uma ideia do que vai ser, mas o cara vai ter um conhecimento técnico para poder empregar aquilo ali, poder montar aquela cadeira da maneira, da função que ele deseja. Né? Então, por isso que vai ser importante o material, por isso que vai ser importante a forma, vai ser importante a potência. E a causa final é a finalidade do objeto. Né? Como eu falei, a cadeira, a serventia é você sentar. Mas você pode apresentar uma outra finalidade para ela. Tá? Por isso que a causa final, a causa formal, tem um pouco de semelhança, né? Porque um dá a forma, o outro é a finalidade. Tá? Mas a questão toda é que a finalidade é justamente qual vai ser o seu objetivo de fato. Como eu falei, você pode pegar aquela cadeira e transformar dela numa escada. Você faz uma obra de arte com aquilo ali. Né? Você quebrar a cadeira ali, sei lá, quebra um pé, não sei o que, aquilo ali, você põe um gênio. 1 milhão na obra de arte. Né? Arte contemporânea, qualquer coisa do tipo. Né? Vai depender de você. Essa vai ser um processo novo, tá bom? Nova área de conhecimento, a ética. Essa é extremamente relevante pelo seguinte. A ideia que ele vai ter do Platão é o seguinte. A principal ideia é a felicidade é a causa final para todos os seres humanos. É a ideia que o ser humano quer ser feliz. Ele não está errado. Todos nós queremos ser felizes. Ninguém pede, pelo amor de Deus, que eu morrer, né, que eu passar fome e baixo da ponte, que isso aí vai me dar satisfação. Não. Né? Mesmo que você seja masoquista. Mas não é. Mas a ideia que ele está querendo dizer, a questão da felicidade, é o quê? É fazer o bem. Né? A gente já abordou isso, a questão do Sócrates, no Platão. É a ideia de você fazer o bem. Você ser feliz é você fazer o bem. E simplesmente fazer o bem é o quê? É procurar ser virtuoso. É você ter uma virtude, né? O Aristóteles, ele vai dizer que, na verdade, você vai ter 4 tipos de personalidade ali, maneiras de você comportar de uma maneira ética. O virtuoso, o continente, o incontinente e o vicioso, né? Cada um vai de um extremo. O virtuoso é aquele que faz o bem, sabe que está fazendo bem e se sente bem com aquilo mesmo. Tá? O cara tem consciência de que o que ele está fazendo é algo que é benéfico, algo que ele vai se sentir bem, mesmo que ele tenha no primeiro momento ele seja prejudicado, ele se sinta prejudicado. Tá? O continente vai ser o que faz o bem, sabe que está fazendo bem, mas eventualmente pode declinar e fazer algo que seria considerado ruim. Tá? Ele não chega a ser o virtuoso por conta disso, às vezes ele pode declinar. O incontinente é o sujeito que até faz o bem, mas também faz o mal. E ele tem consciência que quando ele faz o mal, ele está fazendo o mal. Mas eventualmente ele também faz o bem. Então ele fica oscilando naquilo ali, mas mais do que o continente. O continente, a maioria das vezes, ele faz o bem. E o vicioso, que é o extremo oposto do virtuoso, que é o sujeito que faz o mal, sabe que está fazendo mal, mas não se importa com isso.
Porque na lógica dele cara, eu estou fazendo o meu, o outro que faça. É uma questão mais individualista. Tá? Isso que seria um caráter mais vicioso que ele fala, né? Uma pessoa cheia de vícios. Dá um exemplo aqui prático da cultura pop, né? Imagino que, mesmo quem nunca tenha assistido o desenho, já tenha ouvido falar. Homer Simpson. Homer Simpson encaixa totalmente nesse perfil vicioso. É um sujeito egoísta, egocêntrico, preguiçoso, guloso, sempre culpa o outro, né? Nunca assume as próprias responsabilidades, né? Ele é um caráter vicioso. Mas ele, no fundo, o que passa no desenho sempre? No fundo, ele é uma boa pessoa. Ele comete tudo isso, mas ele queria fazer a maneira torta dele conseguir fazer algo positivo. Né? No entendimento dele, ou no caso desse perfil vicioso que o Aristóteles fala, não existe algo errado no que ele está falando. Então, quando ele consegue, ele acha dinheiro ali, fala assim, a pessoa que foi relaxada que perdeu, eu peguei, ou seja, não tem nada a ver com isso. Né? Então, ou seja, é um comportamento vicioso, porque ele tem um entendimento que, para ele sabe que está fazendo ruim, mas, ao mesmo tempo, ele entende aquilo ali que dá uma satisfação para ele fazer aquilo. Sabe? Dá uma satisfação. Então, por isso que Aristóteles fala que essa questão da ética da virtude é você ter virtudes, é você tentar fazer o bem. E esse bem é atingir mais pessoas. Né? Mesmo que você, momentaneamente, você não tenha um ganho naquele momento. Vou dar aqui um exemplo para vocês que aconteceu anos atrás, uma matéria que saiu. Em 2011, provavelmente vocês devem lembrar disso, foi o pior evento climático do estado do Rio, foi quando arrasou Petrópolis, Teresópolis e Friburgo, foram quase 1.000 mortos, né, mais desaparecidos, né, foram pessoas que... Foi arrasado, a região serrana foi arrasada, né, aqui o Rio não ficou tão atingido, mas a região serrana foi arrasada. Saiu uma matéria, depois, semanas depois, as coisas estão começando a voltar nos eixos, né? O Globo divulgou uma matéria do seguinte: um sujeito que fazia a linha, se não me engano, era Rio-Friburgo, linha de ônibus, é um motorista. Ele, num dia que estava chegando no viário Novo Rio, descobriu uma sacola cheia de dinheiro. Cheia mesmo, dinheiro em espécie, né? E ele pensou, bom, deixaram aqui, eu vou, né, posso me beneficiar disso, posso pegar esse dinheiro. Ele optou por não fazer isso. E ele era um morador de Friburgo que perdeu tudo, a casa dele foi levada pela enxurrada. Ele perdeu tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, a partir do momento que ele perdeu tudo, ele pensou, bom, isso aqui poderia resolver minha vida. Né? Não é uma pessoa com muitas posses, então o dinheiro que tinha ali era, sei lá, não me lembro, 50 mil, 60 mil, sei que era em espécie. É uma boa quantidade, mas em espécie. Ele optou por não pegar. A partir do momento que ele optou por não pegar, e aquilo ali foi reportagem que deu, né, que ele procurou quem era o verdadeiro dono do dinheiro, devolveu, tal, tudo mais. E ele teve a reportagem, né, RJTV, tudo mais, entrevistou ele e falou assim, não, eu tenho filho, eu queria passar uma boa mensagem para ele, né, de passar adiante, tal, o dinheiro não é meu, não posso ficar com algo que não é meu, tu não é mesmo passando necessidade. Beleza, só que a história não parou aí. No dia seguinte que ele fez isso, o crachá dele sumiu, simplesmente o crachá dele foi jogado dentro do vaso sanitário, cheio de bosta, né, e escreveram assim na porta do banheiro, fulano otário. O que acontece? Ele virou questão de zombaria entre os colegas que entenderam o seguinte, você deveria ter ficado com dinheiro, você foi burro, você poderia ter ficado com dinheiro, você seu otário, seu bonzinho, você só está se ferrando. Né? Então percebam que a maneira da ética, como é que são duas coisas diferentes. Vai seguir o seu filho e passar um bom exemplo para o meu filho. Mais à frente, eles foram atrás de quem era o dono do dinheiro. Descobriram que aquele dinheiro que estava em espécie era para o sujeito pagar a cirurgia do próprio filho. Do dono do dinheiro ia pagar esse dinheiro, ia pagar com esse dinheiro em espécie a cirurgia do filho. Porque estava em espécie? Não sei.
mas era o dinheiro que ele estava ali. Então, percebam que se ele tivesse cometido a ideia da ética de, eu estou passando necessidade, eu vou ficar com dinheiro, ele conseguiria resolver a vida dele, até teria feito algo bom para ele, né? Algo bom, né? O bem. Mas, sem saber, ele teria prejudicado alguém que não teria o dinheiro para pagar a cirurgia do filho. Então, percebam que é exatamente essa lógica que o Aristóteles fala. Seja ético, faça o bem, procure a felicidade, a sua e do outro, né? Você poder fazer. E essa questão da ética a gente pode debater, assim, vários casos. Pegar aqui exemplos, um outro exemplo básico, questão do fair play no futebol, né? Quem acompanha futebol sabe que tem a questão do fair play, que é quando um jogador está caído, né, está machucado, você chutar a bola para fora para que o sujeito seja atendido, né? Para você não levar nenhuma vantagem. Só que aí entra a questão da moralidade e de uma questão ética. Você não é obrigado a jogar a bola para fora quando tem alguém caído no gramado. Se eu quiser pegar a bola, o sujeito está caído, também está caindo, eu conduzi a bola, meu time vai lá, faz o gol pode ser validado dependendo do juiz, porque aquilo ali não é uma jogada ilegal. Aquilo ali é uma questão moral, uma questão ética de você botar a bola para fora, entendendo que você está levando vantagem indevida com um sujeito que tá passando uma necessidade naquele momento. Então, ou seja, essa é uma boa colocação também. Quando você joga a bola para fora, você está querendo uma conduta ética dizendo assim, cara, atende aí que eu não vou levar vantagem assim, em cima disso. Mas se você fizesse aquilo ali, você seria criticado, mas não seria ilegal. Entendeu? Essa é a diferença entre algo imoral e algo ilegal. Ilegal é quando não é permitido por lei, ou no caso ali numa partida de futebol, quando o juiz não autoriza aquilo ali. Tá? Mas você pode ter uma prática moral ali. E aí esbarra na questão da ética, esbarra também na questão da função do médico, né? Acho que não sei se cheguei a comentar com vocês o caso que teve anos atrás, na própria Barra da Tijuca, que você teve um assalto dentro de um ônibus, se não me engano, ali na Ayrton Senna, em que o cara anunciou o assalto dentro do ônibus, um desses frescões da vida, e só que você tinha um policial ali dentro que reagiu e baleou o criminoso. E aí o criminoso foi baleado, se não fizessem nada, ele ia morrer ali. Tinha uma médica dentro do ônibus e foi atendê-lo, foi acudi-lo. E aí recebeu uma enxurrada de críticas, dizendo assim, cara, você fez algo, vou deixar ele morrer, ele optou por isso, ele é um bandido e tal, tudo mais. Só que ela lembrou que eu fiz um juramento de Hipócrates que eu ia proteger qualquer vida, qualquer. Evidentemente, se talvez aquele criminoso tivesse atirado numa filha dela, alguém ali perto, talvez ela pudesse até repensar, porque quando é com a gente acaba tendo comportamentos diferenciados, né, se a gente não tiver cabeça. Mas naquele momento ela teve frieza e falou assim, eu vou acudi-lo, porque eu preciso disso. Isso é uma questão ética. Talvez, para a sociedade, seria, deixa ele morrer porque ele era um criminoso. Né? Então, isso aborda muito. Isso, uma questão da ética, seria muito isso, né? De você ter essa condição. Tem um filme que também teve isso, que depois teve polêmica na Fátima Bernardes e tudo mais, que é a ideia de um policial e um bandido chegam num plantão de um hospital público, o bandido está no estado mais grave do que o policial, e o médico tem que decidir quem que ele vai atender primeiro. E no filme, o médico opta para atender o bandido porque ele está em estado mais grave, né? E não o policial, porque o policial conseguiria sobreviver. Não tinha uma certa urgência como era do criminoso. E aquilo ali, a polêmica que foi jogada no programa Fátima Bernardes é o que o povo de casa escolheria? Você atenderia o criminoso, porque está em estado mais grave, ou você atenderia o policial, porque o policial está no seu dever, cumprindo o seu dever, e o bandido não. Ele optou por aquilo ali, né? Ele está cometendo um delito. Então, ou seja, essa foi a polêmica, e a maioria das pessoas acabou optando por atender o criminoso. Mas aí, o que está sujeito aí? A ideia, a pessoa não está pensando de uma maneira moral, está pensando de uma maneira ética. O que diz a ética médica? A ética médica, eu tenho que atender quem está mais grave. Assim como está acontecendo no caso da pandemia, que já ocorreu na Itália, semanas atrás, os médicos estavam optando por quem devia morrer, quem deveria viver, o que eles entendiam? Que eu estou recebendo um sujeito que está extremamente grave, um outro que não tem chance de sobreviver, né? É ínfimas as chances. O outro tem muito mais chance, ele vai optar por pegar a pessoa
que tem mais condições de sobreviver. Então ele vai falar assim, infelizmente eu vou ter que fazer uma escolha. Se tem que ser os dois, para não morrer os dois, eu vou salvar pelo menos um. Então essa é a questão ética que Aristóteles tanto fala. Essa ética da virtude, você ter essa virtude de tentar entender o bem maior. O que você vai trazer mais conforto? Né? O que vai ser isso? O que vai ser mais útil? O que vai ser essa utilidade que ele está empregando? Mais à frente a gente também vai debater mais essa coisa mais ética, mas nesse sentido de utilitarismo, né? O que vai ser isso? Mas basicamente o que o Aristóteles fala é ter a questão da felicidade. O que vai te transmitir mais felicidade? Né? E é aí que você vai seguir uma conduta ética. Tá? Só para a gente fechar essa parte da ética, o que o Aristóteles fala que é a ideia, existe essa ideia de você fazer essa ética, que seria o seguinte, muitos anos atrás, anos 90, existia um programa chamado Você Decide, uma época que ainda não tinha internet, né, ou pelo menos estava muito no começo, em que a história era basicamente o seguinte, você apresentava uma história, eram 4 blocos do programa, né, você tinha os 3 primeiros blocos apresentavam uma história, e no último bloco ia ser o final que o povo de casa ia escolher. E era por ligação, era por telefone. Então ficava lá o apresentador, em geral era o Antônio Fagundes, e ficava assim, duas colunas, do sim e do não, e ficava contando lá, rodando a contagem, né, a numeração para dizer o que estava ganhando, sim e não. E você tinha uma história que aí o povo de casa escolhia, ia se desenrolando, 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 no último bloco ia ao ar o final que foi escolhido pelo povo. E teve 2 histórias que chamam a atenção, né, que eu me lembro disso. Uma que era de um padre, numa cidadezinha no interior do Brasil, que recebeu no confessionário um cara que era réu confesso de um assassinato. Ele falou, padre, eu pequei porque eu roubei, porque eu matei uma pessoa, tudo mais. Pela ética do padre, o que você fala no confessionário, você não pode falar para ninguém. Só que teve um detalhe. Da maneira que ele contou, o padre descobriu que o assassinado era irmão do padre, é irmão dele. E aí a questão era o seguinte, qual era a pergunta que foi lançada para o público? O que o padre deve fazer? Ele deve atender o que a conduta ética da profissão dele e não revelar o segredo, ou ele deveria ir para as autoridades e falar, não, ele cometeu um assassinato, ele precisa ser punido por isso, ele precisa pagar por isso, né? Acabou optando, a maioria das pessoas optou porque o padre denunciar ele. Porque entendia que, beleza, ele vai ser antiético, mas é um antiético que pode ser perdoável. Uma questão da moralidade, da cultura daqui, seria permitido ele ferir essa conduta ética dele. Né? O que seria, o que ele deveria fazer, se ele deveria denunciar? Ganhou que ele deveria denunciar. Então, ou seja, pensando que mesmo sendo ele antiético, as pessoas perdoariam, porque ele estaria fazendo um bem maior. Ele estaria entregando um criminoso às autoridades. E um outro caso que eu me lembro, que era o seguinte, era um casal que o marido queria ter relação sexual e a esposa não queria. E ele forçou. Em outras palavras, ele estuprou a própria esposa. Né? E aí o programa vai se desenvolvendo o seguinte sentido, né? Ela deveria denunciá-lo, o estupro, ou ela deveria entender que, são necessidades de um casal, que ele estava querendo ter relação sexual, então entendia que, como é um acordo, ela deveria ceder. Lembrando que estamos falando dos anos 90. Tá? Ganhou que ela deveria denunciar. Né? Hoje a gente fala que a gente tem uma onda feminista mais forte atualmente, né? Mas talvez esse programa desse passasse, provavelmente seria de lavada que iam falar que não, ele deveria ser denunciado. Mas naquela época suscitou dúvida. E eu me lembro na época que gerou até polêmica, que o pessoal fala assim, caramba, ganhou o que manda ela denunciar, porque existia um entendimento de que não, ele queria, então ela tem que ceder. Né? Existia um pouco dessa ideia, mas o público optou por, não, ela tem que denunciar, ele cometeu um crime, ele estuprou ela não queria. Literalmente, meu corpo, minhas regras, e ele violou. Então percebam que o comportamento do público nem sempre era o que se desejava. Né? O comportamento ia muito por o que o público estava querendo, e muitas vezes o pessoal ficava surpreso por conta disso. Né? O que um comportamento que poderia suscitar que você teria, que era completamente oposto. Né? Então, ou seja, essa ética seria isso. E, mais ainda, a questão da ética que o Aristóteles tem é a ideia de amizade.
O que é a amizade que ele fala, né? Você tem amizade, que vai ser amizade de utilidade. Por exemplo, você tem uma banda, você precisa de alguém que toca instrumentos musicais, o cara é baixista, outro é baterista, aquilo ali é uma amizade de utilidade, né? Você tem uma amizade de prazer, que é o prazer mútuo, você gosta de estar com a pessoa, também pode ser de utilidade, você pode unir as duas coisas, mas você pode estar com uma pessoa que, na verdade, essa utilidade seja basicamente seu colega. Você apenas fica com ele, é uma coisa que você precisa conviver ali, mas é apenas de utilidade, porque aquilo ali te ajuda de alguma maneira. Agora, a amizade de prazer que ele fala é você ser amigo, de fato, de alguém, né? É você gostar de estar na presença da pessoa. E a amizade de virtude é aquela simplesmente que tem esse compromisso da questão do que é bom, né? É uma questão de equilíbrio e de igualdade. O que ele está querendo dizer com isso? É impossível você ser amigo de alguém que não é seu amigo. Ah, mas eu descobri que é um falso amigo. É porque ele nunca foi. A ideia que o Aristóteles está querendo dizer é que, para você ter um relacionamento de amizade, você tem que ter essa questão mútua. Você tem que ter a ideia de você juntar as duas coisas, né? Você ter esse prazer, mas também pode ser só de utilidade, né? Ser apenas um colega. Fim, as duas últimas áreas do conhecimento que ele fala, que é a questão da política, juntamente com a retórica. O que a política ele está empregando aquilo ali? É a maneira de você fazer essa arte de fazer política, né? O Aristóteles, ele vai se interessar bastante nessa questão política, mas ele vai ser diferente do Platão no seguinte sentido. Ele vai apoiar a questão da democracia. Ele vai dizer que você precisa ter um equilíbrio, você precisa ter mais igualdade entre as pessoas em relacionar politicamente do que a ideia do Platão, que dizia o seguinte, que você tinha que ser quase como um déspota. Você tinha pessoas que eram superiores às outras e elas tinham que empreender isso comandando as outras. O Aristóteles já vai dizer que não, você precisa ter essa retórica, você precisa ter uma coisa mais igual, essa questão democrática, né? Vai ganhar a maioria? Vai ganhar a maioria, né? Mas é uma questão de escolha, são acordos que você vai fazendo para poder ter isso. E a retórica parte muito disso. Porque é o quê? A retórica, a maneira que você escreve, você vai ser uma questão muito mais demonstrativa no emocional das pessoas. Você vai tocar fundo. Porque para um discurso fazer sentido, para um filme fazer sentido, uma coisa escrita fazer sentido para você, ele tem que te tocar, ele tem que te trazer uma sensibilidade, né? Então vai ter gente que vai amar musical, vai ter gente que vai odiar musical, né? Vai ter gente que vai ver uma beleza numa estrutura artística toda retorcida, ferro e torcido, vai ver uma coisa poética, vai ter outro que vai olhar aquilo e falar assim, para mim isso aqui é lixo. Então, ou seja, vai depender muito de como que a pessoa vai entender aquilo ali sensivelmente, tá? Aí depende. E varia de qualquer pessoa, de pessoa para pessoa. Vai ter gente que vai achar que aquilo é uma obra de arte, outros vão dizer que não, e por aí vai. Por isso que a gente pode ter uma crítica a um filme ou um elogio. Vai depender disso. Tranquilo? Alguma dúvida? Só para a gente ir para a parte final das frases. Tranquilo. Beleza. Vamos lá. São 4 frases aqui do Aristóteles, que bate até o que a gente acabou de falar primeiro. O homem, por natureza, é um animal político. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Fazer política é algo nato do ser humano. Nós fazemos isso o tempo inteiro, como eu falei. A gente faz negociações o tempo inteiro, a gente faz política o tempo inteiro. Porque é aquela coisa de combinar, pode ser nesse horário, posso fazer isso aqui, se eu fizer isso aqui menor, será que é melhor para você? Né? Você vai fazendo, você perde alguma coisa para poder ter um ganho maior. E por aí vai. Você vai fazendo acordos. A escola não está funcionando, a academia não está funcionando, como você consegue um desconto, você consegue fazer acordos, não, mas à frente você não precisa pagar, coisas do tipo. Você vai fazendo acordos. Isso é política. Isso é algo que você vai exercendo naquilo ali para você poder ter um benefício, entendeu? Mas esse benefício tentar ser um consenso para ambas as partes, né? Não só para uma. Você tem esse consenso nas duas partes. Tá? Então, por isso que ele fala que é um animal político. Quem entende? Um sujeito que coletou, classificou os seres vivos, ele sabe que o ser humano também é um animal. Né? Ele segue por instintos. Ou seja, se é instinto, se é algo nato, então fazer política é um instinto também do ser humano. Segunda frase. Não somos aquilo que fizemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas um hábito. O que acontece? A ideia de quando a gente cria o famoso hábito que a gente fala, é algo que a gente vai fazendo repetidamente, mas você fazer isso repetidamente é apenas um hábito. Você ter excelência no que você está fazendo
como o próprio nome diz, aquilo ali tem que ser excelente, aquilo ali tem que ser ótimo, aquilo tem que ser perfeito. Então, ou seja, quando você repete sempre alguma coisa, mas não tem um sentido prático, uma coisa muito boa nesse sentido, né, algo concreto, você apenas está fazendo um hábito daquilo ali. Então, se você tem o hábito de, sei lá, sempre eu dou 3 voltas na chave de casa para garantir que ele está fechado. Aquilo ali é um hábito, você está fazendo aquilo ali repetidamente. É um mecanismo que você cria para poder tirar. Eu mesmo acabo tendo vários hábitos. Se não tiver na minha reta determinada coisa para eu sair de casa, eu acabo esquecendo, como já aconteceu. Se não tiver determinado movimento ali, tiver na minha reta para eu pegar, sabe, algum documento, alguma coisa, se ele não tiver junto, aí vai dar problema. Entendeu? Então, ou seja, mas isso aí é o quê? O que ele está falando? É você se policiar nesse sentido para poder pegar essa excelência que ele está falando. Terceira frase. Felicidade é ter algo o que fazer. Ter algo que amar, algo que esperar. Então, o que acontece? O que é felicidade que ele está falando aqui? Algo que fazer. Você ser feliz é um objetivo para você ter. Por isso que quando ele fala, é algo para você amar, é algo para você esperar. Então, todo mundo aqui espera ser feliz, todo mundo aqui espera ter um bem maior. Então, ou seja, é isso que é a felicidade. Né? E a felicidade pode variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vão ficar felizes. Vamos colocar aqui, questões materiais aqui, de presente. A pessoa pode ser feliz em ganhar um carro, a pessoa pode ser feliz em ganhar uma joia, ou seja, tamanhos completamente diferentes, a pessoa vai ter felicidade. Você pode encarar a felicidade apenas por ter saúde. Você pode ter felicidade por ter seus pais vivos, você pode ter feliz por ter uma casa, você pode ter feliz porque comeu um hambúrguer hoje, né? Então, ou seja, aquilo ali vai variando de pessoa para pessoa, mas a felicidade, como é individual, é justamente isso, é você amar e esperar alguma coisa, tá? E a última frase é: o ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. O ignorante afirma. Não tem conhecimento nenhum. Fala, eu acho. Então ele afirma. É baseado em que? Não sabemos. Mas ele afirma. O sábio ele vai duvidar. O cara que é prudente vai falar assim, mas será? Será que é isso? O sensato ele vai refletir. Ou seja, o que o sensato vai fazer? Ele vai olhar e falar assim, não, peraí, deixa eu pensar no que ele está falando, não tem muito sentido isso, não tem muita lógica, não, até tem, mas é pouco, é muito, enfim. É nesse ponto que ele está falando da questão da sabedoria. Então, ou seja, ele está colocando 3 escalas ali. O ignorante ele vai afirmar que aquilo ali, beleza, recebi essa mensagem do WhatsApp aqui e está certo, né? O sábio ele vai duvidar. Ele fala, não, peraí, tem dados aqui que não se apresentam. E o sensato ele vai refletir sobre aquilo. Refletir até mais por que o sujeito está achando que aquilo ali é verdade e que não é. Ele vai tentar entender a mente dele, ele vai tentar refletir a maneira que ele se comporta para você poder dizer sim ou não, se ele está sendo completamente incoerente ou se ele tem alguma razão. Mas você precisa passar por esse estágio de você recebe informação, você duvida, você reflete sobre aquilo ali. Porque se você tem esse espaço, se você quebra um deles, você vai viver sempre na ignorância, você vai sempre se afirmar. Apenas duvidar não é bastante, você tem que ir atrás, porque você também pode ser meio ignorância também fazer isso, porque você apenas duvidar, eu duvido, vai ser aquele cara chato que duvida de tudo, tem conspiração em tudo. Agora, se você reflete sobre aquilo ali, aí sim, aí você está tendo um progresso, que é onde o Aristóteles está querendo chegar. Gente, dúvidas? Tranquilo? Podem falar. Eu fiquei em dúvida só em conceito da diferença de substância e forma. Substância e forma? A substância seria mais a essência. A forma seria a aparência. Podemos dizer dessa maneira. Tá? A substância, ela seria essa essência que está. Só que a palavra substância gera algo como se fosse algo palpável, né? Por isso que eu falei da questão dos filósofos na Idade Média, que eles vão rechaçar essa ideia de algo que é palpável, né? Algo que você pode pegar. Mas, se a gente fosse resumir, podemos dizer dessa maneira. A substância seria a essência e a forma seria a aparência. Como que você mostra aquilo ali? Como que você está tendo aquele formato da cadeira, tal, tudo mais. Mas a substância que você vai formar, ela é uma coisa mais abstrata, tá? Vamos dizer assim. Então, eu diria que seria mais ou menos dessa maneira. Tranquilo? Eu achava que a aparência era o acidente.
Oi? Não entendi. Eu achava que a aparência era o acidente. Não, também pode ser, mas a questão toda é que a forma, ela que vai dar aquilo ali, porque a forma que vai mostrar pra gente como que a gente vai se acomodar na cadeira, né? Pegando o exemplo da cadeira, né? Como que você vai mostrar aquilo ali? Qual o formato? Então, uma cadeira que serve para você poder reclinar, se você ficar sentado, você ficar com o corpo todo reto, ou mais posicionado para frente, para você apoiar o braço, tudo aquilo ali vai depender de como você vai ter, como que é a aparência que você vai criar naquilo ali. Mas aquilo ali vem tudo da substância. O acidente, ele também tem esse sentido da aparência, né? Mas é como meio que a palavra fala, é meio que ele vai acontecendo. A forma é uma coisa mais direcionada, sabe? Você já vai pensando exatamente como que você vai dar aquele formato. O acidente é uma coisa mais que, aconteceu, né? Como a própria palavra fala. Certo? Entendi, obrigada. Beleza. Mais alguém? Tudo bem, gente? Bom, então tá lá o material, tá lá no site, tá? Botei mais exercícios para vocês fazerem do Aristóteles, tá? Semana que vem é sociologia. A gente vai pegar mais um pensador que é o Max Weber, né? Pegando o tripé da sociologia, que é o Marx, Weber, Durkheim. A gente vai pegar o Weber na semana que vem, tá? E qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês têm meu telefone ali, tem como entrar em contato com o WhatsApp, pode mandar, não tem problema nenhum, que não entendeu direito uma questão, não entendeu direito, foi explicado na aula de hoje ou anteriores, tá certo? Tudo tranquilo, tá? Podem, não tem problema nenhum, tá? Podem mandar mensagem, isso aí não tem problema nenhum. Tá joia? Beleza. Beleza, então, gente. Então, eu vou encerrar aqui. Beijo para vocês, tá? Então, até semana que vem a gente se vê. Bom fim de semana. Até mais. Falou? Beijo.